A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e a todos que escutam esta mensagem, cujo título é Vasos para Honra, conforme lemos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Por incrível que possa parecer, a palavra está dizendo que existe um Senhor, existe um modo de viver, existem os valores eternos, existe a verdade, que é Cristo Jesus. Existem as pessoas que portam dentro de si ou a palavra do Senhor Deus, ou a vontade do Senhor Deus, ou aquilo que se chama desonra. Ou as pessoas estão honrando o Criador, ou estão desonrando. Na realidade, o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele não pode ser desonrado, não pode ser diminuído, mas o que nós entendemos é que a fonte de toda a vida vem do Senhor Deus, ele é o Criador. E toda a criatura que está conectada ao Senhor Deus recebe essa vida. Aqui é somente um berço, aqui é somente o início da vida eterna. Aqui é somente o início do projeto do Senhor, que vem desde Adão e Eva, e agora nós todos temos que ir para a próxima etapa. Já estamos nascendo da água e do Espírito. Todo aquele que crê no Senhor Jesus já nasceu e está no processo de parto, que se conclui quando nós deixarmos a carne. Porque nascer da água e do Espírito totalmente é um processo que só vai se concluir quando nós passarmos pela primeira morte. Ou seja, abandonar totalmente este plano. Quando nós começamos a entender que esse mundo é temporário, que existe um Senhor, que existe um grande plano para nós, que existe a vida eterna e abundante, então nós buscamos entender este Senhor, buscamos a face deste Senhor, buscamos ir pelo mais simples. E aí então o Espírito Santo começa a derramar a verdadeira sabedoria, que é o que nós chamamos de selo do Espírito Santo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna, está salvo. Por quê? Porque recebe o Espírito Santo habitando dentro de si, e por isso está selado, está com o selo do Espírito Santo, está em garantia, tem a vida eterna. Nada separa essa pessoa de Cristo Jesus, do amor do nosso Deus. Definições de honra, distinção, promoção, ser reservado, protegido. Mas como isso? Honra aqui na Terra a gente só pensa que são aqueles títulos, são aquelas qualificações, são os troféus, são aqueles eventos, são pessoas elogiando pessoas. Tudo isso é bonito. Tudo isso é bonito e tem algo a ver com honra, mas a verdadeira honra vem somente do Senhor Deus. Honrar significa dar um título. Mas por que dar um título? Para haver distinção. Por exemplo, honra ao mérito. Qual mérito? O que a pessoa fez para receber uma honraria, um título? Então a gente vai ler ali no troféu, no certificado, no evento vão anunciar o que aquela pessoa fez. Honra tem a ver com distinção, separação. Olha, esse aqui é honrado, este aqui não é. Olha, esse aqui se preocupa com o semelhante, esse aqui não se preocupa.
E aqui na Terra nós temos uma ligação muito forte de promoção, né? As pessoas buscam ser honradas para serem promovidas, para terem acesso às coisas, às riquezas da terra. E nem sempre aqui as pessoas honradas são separadas, reservadas, protegidas para algum propósito especial. Então, se tem uma pessoa com um talento muito especial, pode ser que venha um milionário e reserve, e separe, e pague um salário milionário e diga para aquela pessoa, olha, tu vai morar na minha casa, vai trabalhar para mim, porque aquela pessoa tem um talento, algo que atraiu a atenção daquele milionário. Mas aqui na Terra, honra normalmente tem a ver com honrarias, títulos e autopromoção. Como nós conhecemos, isso acontece muito em cidades pequenas, onde as pessoas pagam. É até cômico, as pessoas pagam para serem promovidas. Realizam eventos, recebem troféus, eventos feitos por organizações que só querem ganhar dinheiro. Então, essas organizações inflam o ego das pessoas e aí realizam esses eventos onde distribuem troféus, normalmente troféus de plástico. Criam títulos sobre títulos. Existem pessoas que têm em suas salas dezenas de troféus, quadros na parede. É uma exibição total do seu próprio ego. Ter algum título, ter alguma honraria, como é colocado aqui na Terra, não significa exatamente honra. Porque a verdadeira honra vem do Senhor Deus. Porque os valores verdadeiros vêm do Senhor Deus. Eu estava colocando para um irmão que a palavra nos explica que todo aquele que aceitou o Senhor Jesus não fez pelo próprio mérito. Ninguém jamais sequer conseguiria entender uma linha da Bíblia, conseguiria achar onde está esse Cristo, saber como se entregar para Ele, se o próprio Pai não providenciasse para esta pessoa as condições necessárias. No meu caso, eu passei a vida inteira recebendo missionários, pregadores. Muitos foram tomados pelo Espírito Santo no meio da rua, me puxavam e sabiam tudo da minha vida e me davam uma mensagem direta do Criador. E até os 51 anos de idade eu nunca me interessei. Também não falei mal dos cristãos, mas fui teimoso, fui ignorante, porque eu buscava o conhecimento do mundo, fazia cursos e mais cursos, joguei minha vida fora estudando, mas não abria a Bíblia Sagrada. Quando então, aos 51 anos de idade, o Senhor Deus preparou uma situação em que eu me senti esmagado, senti presença de demônios, o mundo espiritual caiu sobre mim de uma forma que eu me senti esmagado. E então, lá pelas 10 horas da noite, eu chamo uma irmã, ela vem com outra irmã, e na época eu não sabia, não precisa chamar ninguém. Se tu te ajoelhar e orar para o Senhor Jesus e dizer, Senhor Jesus, Filho unigênito do Altíssimo Senhor, Filho de Deus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. A partir de agora eu vou buscar a tua palavra. Quem faz isso tem a salvação. A partir do momento que fez isso, vai buscar, vai errar, vai pecar, vai clamar, vai pedir perdão, vai continuar em Cristo, tem a salvação. Eu não sabia, então eu chamei uma irmã e naquela noite eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas eu levei 51 anos. Eu deveria ter aceito com 10 aninhos de idade, com menos. Pois aos 4 anos de idade começa um testemunho muito longo em que demônios me visitaram.
Eu vi coisas paranormais, muitas coisas aconteceram em toda a minha vida, até um dia em que o Senhor Deus enviou um anjo, para me corrigir. É um testemunho longo. Um anjo desceu literalmente acima de uma multidão grande, uma cidade grande, e me deu uma mensagem em carne e ossos. Veio me corrigir porque os meus pensamentos estavam em pecado. Imagino que se quiser o testemunho não é nesse áudio, mas pecado nem sempre é o que se imagina. E eu fiquei apavorado por mais ou menos um ano, porque eu dizia, não estou matando, não estou deitando com mulheres, não estou caindo bêbado. E desceu um anjo para me corrigir. Até o último dia da minha vida, o temor ao Senhor só aumenta. É a luta do cristão. Aceitou o Senhor Jesus, está selado, está salvo. Aí, a partir desse momento, o Senhor Jesus iniciou a obra, ele termina. Ele é o verbo de toda a criação. Mas eu não teria condições de sequer dizer sim para o Senhor Jesus se o Criador não providenciasse um momento, uma situação em que dentro do meu entendimento eu buscasse a Cristo. Eu levei 51 anos de idade, com tantos eventos paranormais, demônios e tudo, até que o dia chegou em que um anjo do Senhor Deus desceu e veio me corrigir. Então, amados irmãos e amigos, não é o propósito de cristão nenhum tentar provar nada. Há muitos que se dizem em Cristo e estão fazendo maluquices aí. Não tem nada a ver com a fé no Senhor Jesus. E se eu ficar louco depois, porque misericórdia, eles estão fazendo isso com os cristãos. Depois é depois, aí eu não prego mais. Mas hoje, se o Senhor Deus me permitir, eu termino mais uma pregação. Pesquisem em suas Bíblias, tudo o que falo está na Bíblia Sagrada. Conforme eu disse, por mais absurdo, por mais incrível que pareça, a palavra do nosso Deus é simples e sim, é bem assim. Alguns são vasos feitos para honra e outros para desonra. Alguns estão de acordo com a vontade do Senhor Deus e outros permanecem em desacordo até o último dia de suas vidas. Alguns vão para o céu, sim. Aquele anjo desceu do céu, paraíso, vida eterna e abundante, que o Cristo Jesus, somente Ele, o Filho de Deus, pode te dar. E outros, sim, vão para o inferno, o lago de fogo, por coisas que o mundo diz que é bobagem. Conforme eu coloquei, muito rapidamente, aquele anjo desceu, me encurralou, ficou falando 1 minuto comigo, mais ou menos. E eu, que já estava em Cristo, me julgava certinho. Não estava me deitando com mulher, não estava me embriagando, não estava matando, roubando, estava andando numa cidade grande. Tirei um dia, pela primeira vez na minha vida, um dia só para mim, para passear sozinho em outra cidade. E mesmo assim desce um anjo para dizer que da forma como eu estava eu não iria subir. Então sim, existe o céu, existe o inferno. São vasos, são pessoas. Por que vasos? Porque dentro de nós colocamos coisas ou que honram o Criador ou que desonram o Criador. Ou é a palavra do Senhor, ou é a palavra do mundo. Nós sabemos então que honra tem a ver com distinção, separação. Quando uma pessoa é honrada é porque reconhecem o talento daquela pessoa. É bonito. É aquele que sabe fazer mais isso, mais aquilo. Até entre os ímpios tem um tipo de honra, né? Qual é o melhor assassino?
Qual é o melhor que faz mais isso, mais aquilo? É um tipo de distinção. Mas a verdadeira honra vem do Senhor Deus. E o Senhor Deus não nos honra por nossos méritos. Ele nos honra, ou seja, nos distingue, nos separa, nos reconhece, simplesmente por termos aceito o seu Filho, o Cristo Jesus. A honra, ela consiste nessas coisas, em reconhecer, distinguir. Quando nós honramos o Criador, nós começamos honrando quando? Quando nós aceitamos o Filho. Nós então reconhecemos quem é o Filho de Deus, o Senhor Jesus. A palavra diz que assim nós somos distinguidos, separados, nós aos olhos do Criador somos diferentes, não seremos confundidos no mundo espiritual, porque depois da morte, aquele que for confundido é levado pelos demônios. Isso nós lemos em Romanos 10, 11, que diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. E em toda a palavra que nos explica que é a primeira morte e depois a segunda. Nós que cremos não seremos confundidos. A palavra do Senhor Jesus habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Somos vasos para a honra. Veja que somos vasos para a honra. A honra não vem de nós. Vem do Senhor Jesus, que preenche o nosso ser. É o Cristo que enche cada vaso com a sua palavra. Todo aquele que busca a face do Senhor, que escuta constantemente a palavra de Deus, está enchendo o seu vaso, enchendo a si mesmo com a palavra de Deus e esvaziando-se cada vez mais do desejo pelas coisas do mundo. O Senhor Jesus não é um carrasco. Ele não vem dizer que todos não servem, não vem pisar. Não, ele vem trazendo a palavra de amor até que nós aceitemos. E quem aceitou entra no processo de santificação. Não é escalada, é erro, é sofrimento. E cada vez mais vai tendo nojo, vai tendo repulsa pelas coisas do mundo. O pecador que amava o pecado agora vai entendendo cada vez mais a palavra do Senhor Jesus e vai deixando o grande oleiro moldar esse vaso. Vai deixando o Senhor Jesus encher esse vaso com a água, que é a palavra de Deus. A água viva que o Senhor Jesus tem é a mesma água oferecida à mulher samaritana no poço de Jacó. Que uma vez que nós tomamos dessa água, no início parece não fazer efeito nenhum, mas ela salta de tanta vida para a eternidade. O nosso Deus não é um carrasco, ele é amor. Ele só quer que o honremos. É Deus zeloso, é Deus exclusivo, não divide a sua glória. Simples assim. A partir do momento que nós aceitamos esse Deus, ao aceitarmos o Filho, nós aceitamos o Pai. A partir desse momento, o que Cristo iniciou, Cristo termina. O cristão começa a sofrer porque ele agora tem o Espírito Santo dentro dele. Esse vaso está agora preenchido com o Espírito Santo de Deus, e esse vaso agora é para a honra. Esse vaso agora começa a sentir a diferença onde ele estava, começa a perceber as trevas que estão à sua volta, mas sabe o seu destino, que é a glória em Cristo Jesus. Porque quem tem Cristo é reconhecido, não será confundido. Tem Cristo dentro de si. Será promovido, já foi promovido a Filho de Deus, já recebeu a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna, receberá galardões, será separado do joio, pois agora é trigo, será recolhido para o celeiro celestial, para a casa do Pai, viverá eternamente com o Pai e com o Filho. Então, não se trata de honra temporária, mas eterna. Existem, portanto, pontos
importantes definições simples do que é a honra. Definições muito simples do que é a honra. Honrar o semelhante, isso aí faz parte do segundo maior mandamento. Honrar significa distinguir, fazer a diferença, destacar uma pessoa, colocar essa pessoa em evidência pelo que ela fez de bom, enaltecer, dignificar, manifestar respeito, estima, admiração. Aqui o ímpio é capaz de fazer isso pagando para ter eventos, para se autopromover. Aqui o ímpio é capaz de fazer isso. O ímpio é capaz de pagar para se autopromover. Mas o Senhor quer que nós façamos isso gratuitamente, não para nos autopromover, para promovermos o nosso semelhante. Então, quando nós manifestamos estima, admiração pelos nossos, isso é bonito, mas é uma honra incompleta. Nós temos que considerar o nosso semelhante. Essa é a verdadeira honra. É o que diz em João 5,44, um texto que nos alerta sobre isso. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? É claro que nós queremos elogios, é claro que nós queremos ter poder, dinheiro, riquezas, queremos ser bem recebidos, queremos que batam palmas para nós, queremos receber abraços, sorrisos. Mas o mundo promove isso de maneira incorreta. Não funciona. Então, a palavra diz que a verdadeira honra vem só de Deus. E para entendermos essa honra, nós temos que honrar, enaltecer gratuitamente o nosso semelhante. É aquele entendimento de que quem abraça, recebe um abraço. Mas quem vai abraçar o outro, vai com a intenção de dar um abraço no outro, de amar o outro, de honrar o outro. Essa pessoa receber um abraço de volta. No entendimento amplo da palavra do nosso Deus, como diz em João 5,44, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Se nós buscamos a honra do Senhor Deus, nós fazemos o que o Senhor Deus diz para fazer: amar, pensar em dar antes de receber. E aí nós somos honrados pelo Criador, que nos distingue, que nos separa, a separação joio do trigo, para a vida eterna. Nós que cremos no Senhor, que temos os valores do Senhor, viveremos com outros que também creem e têm os valores do Senhor. É a vida perfeita. Entre pessoas que não roubam, não matam, e têm corpos glorificados, e não morrem, não adoecem, e vivem num lugar de paz, de santidade. Essa é a promessa. A falsa honra é quando uma pessoa está sendo honrada, entre aspas, destacada, enaltecida por falsos méritos, que é o que eu coloquei: troféus comprados, eventos armados, ou mesmo aqueles que honram uns aos outros por atos de maldade. Também tem a honra temporária, que quando as pessoas recebem honra merecidamente, títulos de doutor, herói e não sei o quê, mas são por atos temporários aqui nesse mundo. Medalha olímpica, concursos, diplomas, tudo isso é bonito, mas são honras temporárias. E a honra eterna é quando reconhecemos o nosso Senhor. Então honramos o Senhor com nossos bens e atitudes, buscando sempre a palavra do Senhor, fazer o que o Senhor Deus quer, para que o Senhor Deus também, assim como um abraço, para que o Senhor Deus também retribua honrando a nós, nos separando, nos enaltecendo, nos exaltando, nos exaltando, nos colocando lá em cima, separados de toda a maldade.
Então, Romanos 12, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Preferindo honrar o outro. Quando nós conversamos com o outro, nós temos que considerar que o outro, não importa quem seja, é superior à nossa pessoa. O mundo, normalmente, um já quer falar, um já quer se exibir, um já pensa que é melhor do que o outro. Não. Esse mundo passa. Nós temos que sempre doar de nós mesmos e conversar com o outro como o outro sendo superior a nós mesmos. Estamos honrando o nosso semelhante. Então, nós observamos também que a falsa honra ocorre também entre os irmãos em Cristo. Não é apenas o que pensam ser honra. Muitas vezes, os irmãos em Cristo se elegem sem saber. Eu só fico com aquele, eu só ouço aquele, eu me afasto do outro, não sei o quê. Porque leem um versículo aqui, outro ali, não prestam atenção na palavra. Justamente aquele que pensa ser honrado, muitas vezes não tem honra quando deixa de dar honra ao menos honrado. Isso mesmo. Ué, mas a palavra não diz isso, se afasta daquele? Depende. Aquele qual que não tem honra? Depende. Normalmente, quando um cristão vê no corpo de Cristo, não são todos, mas o que nós vemos, que eu digo, no corpo de Cristo, mas não fazendo parte do corpo de Cristo, de fato, são os irmãos que se acham. E quando aparece um ali, se afastam. Que errou, que fez isso, fez aquilo. Um irmão menos honrado. Mas por que menos honrado? Nós devemos nos afastar destes, sim. Destes que insistem no pecado. Destes que não estão buscando a face do Senhor. É isso que nos diz a palavra. Mas aquele que vai lá e aparece no outro dia de novo na congregação, o que fazem muitos dos irmãos? Se afastam dele. Não conversam. Deveriam pensar, vejam, o pecador veio de novo. É peixe. É isso que o Senhor Jesus quer. Deveriam fazer uma volta naquele irmão, naquela irmã, que está achando que ninguém sabe do pecado. Deveriam fazer uma volta, abraçar, conversar, convidar aquele pecador para estudar. E o que fazem muitos irmãos? Não sentam nem perto daquela pessoa. Ah, é pecador. Ah, me disseram isso. Ah, fez aquilo. É pecador 6 meses. 6 meses não falta um dia aqui na igreja. Muitos não veem isso. Há 6 meses que evitam aquela pessoa, até o dia que aquela pessoa nunca mais volta. Então, muitos que se acham ter honra desconhecem o que é a verdadeira honra, o que é o chamado em Cristo, o que é o verdadeiro corpo de Cristo. É o corpo que auxilia um irmão mais fraco na fé. Um irmão que está em pecado, que é menos honrado, mas veja, ele está aparecendo ali na igreja, ele está vindo. Ele não fugiu. É palavra que diz que o bom pastor é somente nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é palavra que diz que o pastor, o pregador, aquele irmão que está firme na fé, esses não precisam de honra, não precisam ser honrados. Já estão sendo honrados pelo Criador. Não precisam de afago. Não, já estão recebendo afago, carinho, a presença, o amor do Espírito Santo dentro deles. E os irmãos muitas vezes fazem isso, vão buscar somente entre eles. Aquele menos honrado é o que diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 22 ao 26. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses
honramos muito mais. Olha aí a palavra. Muitos não estão cumprindo. Primeira carta aos Coríntios 12, versículo 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo. Aqueles que nós reputamos, ou seja, que nós achamos, que nós pensamos, não interessa o motivo se eu estou certo, se eu estou errado, não interessa. Se eu acho que aquele fulano ali não tem honra, não devia estar aqui, esse que eu tinha que ir lá abraçar, conversar, abrir a Bíblia, perguntar se ele quer ir na minha casa estudar comigo. A esses honramos muito mais, diz a palavra. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Olha aí. E aos que em nós são menos decorosos, aquele que tu acha feinho, veio mal vestido, não sou, não é da minha praia, não vou falar com ele. Esse tem que dar muito mais honra. Principalmente se tem fofoca a cidade inteira contra ele, mas ele apareceu ali para ouvir a palavra. A missão do cristão é estar com os pecadores e não estar de papo somente com os irmãos em Cristo. Tem que frutificar, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. O verdadeiro corpo de Cristo é como diz aqui no versículo 24. Deus formou o corpo assim, aquele que dá muito mais honra ao que tem falta de honra. É o contrário do que muitos estão fazendo. Não adianta o irmão ou a irmã querer um casamento lindo. Eu olho um casamento, eu choro, um casamento cristão. Não adianta o irmão ou a irmã querer estar sentadinho, perfumadinho, ouvindo a palavra, um do lado do outro. Aí quando entra um lá que diz, olha, a cidade inteira está falando que ele fez isso, fez aquilo, mas ele está aqui, criatura. Cristo diz, vem. O Espírito está dizendo, vem. A noiva tem que dizer, vem, é tu mesmo. É tu que nós queremos. Se chegar um cristão e puxar um papo de uma maneira tal, vai constranger aquela criatura que ela é capaz de abrir a boca e dizer, mas como vocês me amam tanto assim? Você não sabe o que eu fiz aí na cidade? Cristão que é cristão tem que dizer assim, aí na cidade tu resolve o teu problema, mas aqui nós te queremos. Aqui eu vou te ensinar a Bíblia se tu quiser. Aqui Cristo manda te dar a salvação. Versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Igual. Não é para dar mais atenção para um porque gosta. É igual. É o olho no olho, coração no coração. Isso é honrar a Cristo, honrar ao propósito pelo qual o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, foi pendurado no madeiro. Para salvar a tua alma, mas não é só a tua alma. O que recebeste de graça, dai de graça. Sem cobrar do outro que venha perfumado, que venha santo. Ele não vem santo, ele vem em pecado. O disse que me disse, a cidade está certo, podem estar até certo, ele pode ser aquele pior pecador, mas ele está ali. E muitos abandonam ele dentro do corpo de Cristo. Versículo 26, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele também. É certo também honrar, né, aos que merecem honra. Então não se deixe enganar, irmãos, porque eu tenho visto bastante isso. Não se deixe enganar, aquele que se acha irmão do outro, se entendem e tudo. Daí vem o diz que me disse, um se afasta do outro. Não se deixe enganar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 19 ao 26. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro,
uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. O corpo de Cristo tem que entender que as pessoas estão nos laços do diabo. Nós que somos cristãos não vemos pessoas culpadas. Nós vemos pessoas condenadas, presas nos laços do diabo. Nós seguimos a vontade do Senhor que nos diz para levar a palavra àquele que precisa. Aquele que não tem honra, nós temos que exaltá-lo, temos que enaltecê-lo, temos que honrá-lo. Qual é a forma correta de honrá-lo, de exaltá-lo, de enaltecê-lo? Não são com honrarias falsas que este mundo dá a qualquer um mesmo sem merecer. É se aproximando daquela pessoa que precisa e não crucificando ela. Cristo foi crucificado para que nós não crucifiquemos uns aos outros. É se aproximar daquela pessoa e para honrá-la, para exaltá-la, enaltecê-la, para colocá-la lá em cima e não derrubá-la, nós temos que ouvi-la, nós temos que levar a palavra, dar apoio emocional, ensinar a palavra, se aproximar daquela pessoa, deixar que aquela pessoa conheça o corpo de Cristo, deixar que aquela pessoa conheça como é viver em Cristo, para que ela passe a odiar a vida antiga e não julgar aquela pessoa. E não sermos como aqueles sacerdotes que impõem uma carga muito pesada, não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Assim nós vamos entendendo como ser, cada um de nós, vasos para honra e não para desonra. Um vaso de honra não é um vaso perfumado aos olhos do homem. É um vaso que cumpre, que atende ao chamado do Senhor Jesus. Isaías 45:9 diz: Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: Que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? O vaso está sendo formado, ele não vai falar, é ele que está recebendo a forma. Por alegria, por glória, por perfeição, nós estamos sendo formados. É muito bom, é de todo bom. Isso é excelente, isso é tudo. Mas por isso mesmo que nós temos que entender o mais simples. Nós fomos formados pelo Criador, nós devemos receber a forma correta de viver. Devemos atender, fazer o que o Criador pede para fazermos. Não é o que se vê por aí nas ações de muitas pessoas. O nosso Deus é Deus que exige para si exclusividade. Toda a palavra coloca isso. Misericórdia, quem não entendeu ainda. Toda a palavra nos coloca um só Deus, soberano, onipotente, onisciente, zeloso e com ciúme. Ele tem zelo por aqueles que são seus filhos, mas os seus filhos são aqueles que têm zelo pelo Pai.
É uma relação de pai e filhos. É uma relação de quem abraça e recebe abraço num sentido amplo da palavra. É uma relação em que nós que aceitamos o Filho do Eterno, agora somos também filhos do Eterno. É uma relação exclusiva. É uma relação onde nós temos que reconhecer quem é nosso Pai. Aquele que não reconhece, não distingue entre os outros quem é o Pai, presta culto a outras entidades. Não importa a que entidade, se é Maria, se é outro santo, ou mesmo um ídolo do mal. Não importa. O que a palavra nos ensina é que o Senhor Deus é zeloso, e Ele exige ser honrado. Honrar tem a ver com o que eu coloquei para vocês em distinguir, separar, receber título. Quem é o teu Deus? Se o teu Deus é este Deus único, o Eterno, que enviou o seu Filho para te salvar, que colocou o seu próprio Filho, Cristo Jesus, o Verbo de toda a criação, aquele que recebeu todo o poder para te salvar, se este é teu Deus, se assim tu vês, se assim tu reconheces, se assim tu honras o teu Deus, então este é teu Deus. Mas se tu não sabes que esse nosso Deus não divide a glória com ninguém, se tu te curvas para outro, tu estás dividindo a glória. Tu estás desonrando o Pai e o Filho. João 5, versículos 22 ao 24. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra do Senhor Jesus e crê no Pai do Senhor Jesus, tem a vida eterna. Crê exclusivamente no Pai e no Filho. Marcos 7, versículo 7 diz: Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Encontramos muitas pessoas que simplesmente atropelam, simplesmente não leem, simplesmente criam doutrinas de homem e deixam de honrar o nosso Criador. Quando não honram o Criador, o Pai e o Filho, quando não honram o nosso Deus e aquele a quem Ele enviou, quando não honram o seu semelhante, estão criando doutrinas de homens. Pela palavra do nosso Deus, todos nós somos considerados santos, todos nós que buscamos a salvação em Cristo Jesus. Por isso, como santos, devemos honrar o nosso semelhante e buscar honrar até aqueles que não estão salvos para que venham a ser salvos. E, acima de tudo, honrar a palavra do nosso Deus que nos diz para fazer isto. E não buscar a salvação em nenhum outro. É simples, é adoração exclusiva, honra exclusiva. Porque se tu coloca a fé em qualquer outro, não é mais a fé neste Salvador que é o Cristo Jesus. Ele é a porta de salvação. Somente Cristo tem o poder para te dar a vida eterna e abundante. O Senhor exige honra para si, mas por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos honrar.
Honrar tem a ver com reconhecer, distinguir, aquele que reconhece quem é o Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Quem ouve a voz de Cristo distinguiu, reconheceu a voz de Cristo, está honrando a Cristo e a mais ninguém. Segue a Cristo e a mais ninguém. Aquele que distinguiu, reconhece a Cristo, Cristo distingue, vai te reconhecer também. Ele quer te honrar. Ele quer que tu seja uma pessoa salva. Mas antes ele deseja que nós nos espelhemos nele, que reconheçamos em quem está a verdadeira e única honra. Então isso é sintonia. É aquele que abraça e recebe o abraço. Aquele que honra e sabe quem é o pai também honra e sabe quem são os filhos. No finalzinho do versículo 30, capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, nós lemos: honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Quem honra o Senhor vai receber honra. Mas não é honraria, não são títulos vãos. Quem distingue, quem sabe quem é o Senhor Deus sabe que tu é filho, que tu é filha. Será honrado, será distinguido, separado. Será trigo recolhido para o reino dos céus. Os textos muitas vezes têm a aplicação a Israel, mas nem sempre somente a Israel. Malaquias 2, versículo 2: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Estão percebendo nosso Deus como é zeloso, exclusivo? Malaquias 1, versículo 6, nós lemos o texto: se eu, pois, sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Olha que forma até amorosa que o Criador vem dizendo de forma tão simples. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? É o eterno. Onde está o temor ao Senhor? Daqueles que não buscam a face do Senhor, mas sim se curvam para outros. Hebreus 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se alguém realmente busca a face do Senhor, está lendo a palavra, essa palavra entra nesta pessoa de forma mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Significa que a palavra do Senhor entra na divisão da alma e do espírito. Entra tão profundamente que esta pessoa ela se rende à palavra e não defende mais os costumes criados pelo homem. Um exemplo clássico é a adoração a Maria. Não pode orar para Maria. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Aquele que busca a face do Senhor, aquele que lê a Bíblia Sagrada, entende que de capa a capa este Deus é zeloso, exigente, exclusivo. Ele quer e exige honra para si. E aqueles que o fazem, ele retribui honrando os seus filhos, dando vida eterna e abundante. O versículo 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O exemplo que eu coloco com frequência, a adoração a Maria, ter Maria como intercessora, orar para Maria, fazer pedidos para Maria.
Quem lê a palavra entende que nós teremos que tratar com o Criador e não com Maria. Nós teremos que tratar, estaremos frente a frente com quem? Com o Senhor que colocou de capa a capa na Bíblia Sagrada este imenso amor por nós, mas exigiu adoração e culto exclusivos. Prestar culto somente a Ele é a fé mais simples que existe. E é o que mostra aqui o versículo 13. Não há criatura alguma encoberta. Todas as coisas estão nuas, patentes. O que é isso? Estão claras, muito simples aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, se uma pessoa passa tratando dia após dia com outra pessoa que não seja o Criador, no futuro essa pessoa vai tratar com o Criador, quer ela queira, quer ela não queira. O certo, o único caminho é fazer o que este Senhor, o Senhor dos Senhores, nos ensina, é tratar somente com Ele. Por quê? Porque a honra que o Criador nos dá é muito mais do que um título, é reconhecimento pleno. Seremos totalmente honrados. Seremos distinguidos, já somos. Aqueles que creem nesta palavra têm a vida eterna. Já somos distinguidos, o Pai já olha para nós, já somos percebidos. Os anjos estão trabalhando para o Pai a nosso favor, para que a nossa alma não pereça. Já somos reconhecidos, separados para recebermos a glória. Não é qualquer honraria, não. É o que nós lemos lá em João 17, versículos 22 ao 26. É lindo toda a oração intercessória, a oração sacerdotal. Todo João 17 é lindo, lindo, lindo. Os irmãos têm que ler aquilo com muita frequência para tirar entendimento dali, para receber cada vez mais e entender quem é o nosso Salvador. O versículo 22 diz: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Vejam, não é título qualquer, é toda a honra, é a glória. O Senhor Jesus, orando, diz: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. A glória que ele recebeu, ele deu para nós. O que diz a palavra? Que todo o poder foi colocado nas mãos de Cristo, pois ele é o verbo de toda a criação. Tudo foi feito por ele, através dele e para ele. E esse poder ele colocou em nossas mãos. Como que nós vamos usar e quando? Na eternidade. O Senhor nos salvou para dar o reino, muito mais para estar conosco e concedendo de si mesmo o poder eterno, para vivermos eternamente em abundância. Não é pouca coisa, é a maior honra que existe. Por isso esse Deus é zeloso, exige adoração exclusiva. O versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Nós veremos a glória de Cristo, estaremos com Cristo eternamente. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim.
E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, o mesmo amor maior, o único amor verdadeiro, completo, pleno, que é o amor que o Criador tem pelo seu Filho Jesus. Esse mesmo amor Cristo derrama em nós. É uma experiência que inicia aqui e vai para toda a eternidade. É glória sobre glória, não é qualquer honra, é glória sobre glória. Quem aceitou a Cristo passa a ser um vaso de honra, mas será que aceitou de fato? Será que é um vaso de honra? Se aceitou, está no caminho. O grande oleiro, ele faz o trabalho. Mas será que o irmão ou a irmã está deixando o Senhor fazer esse trabalho? Ou ainda está enchendo esse vaso com as coisas do mundo? Eu confesso para os irmãos que eu tenho feito isso. E quanto mais eu fiz isso, querer colocar nesse vaso as coisas do mundo, junto com as coisas do Senhor Deus, o sofrimento que eu tenho passado eu não posso nem descrever nos meus áudios. Romanos 9, versículos 20 ao 21 diz: Mas, ó homem que és tu, que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Olha aí, amados. Eu tive muitos problemas. Alguns conhecem parte do meu testemunho. Eu fui separado de uma maneira que hoje eu não posso casar. Tem varão me querendo, eu quero, mas por motivos que eu não revelo, eu não posso. Perdi tudo. E assim foi. E aqui nesse texto de Romanos 9, diz que nós não devemos replicar. Nós somos importantes para o nosso Deus, mas perante o Criador, o que é que nós somos? Apenas vasos. Então, nós nos alegramos por sabermos que somos agora vasos nas mãos do grande oleiro. Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? Por muito tempo eu não disse, isso é loucura, eu não fiz isso. Mas por muito tempo eu fiquei muito triste, como se eu dissesse: por que o Senhor Deus fez assim? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Olha o mundo do jeito que está. Cada um tem problemas que pode cada vez menos fazer as coisas. Então nos alegremos por saber que nós estamos nas mãos do grande oleiro. Nós somos vasos para a honra. Estamos sendo formados. E é como o nascimento da água do Espírito. Esse nascimento, esse vaso, ele termina de ser formado com a primeira morte. Nós seremos vasos de honra, vasos para honrar o Senhor eternamente. Vasos na casa do Senhor. Isso é importante. Se nós entendemos isso, que somos como um barro, não entendemos muitas coisas. Eu que estudei tanto, que perdi tudo, que não posso mais nada. Eu agora tenho que me entregar totalmente a este Senhor. Há quase 3 anos já desceu um anjo da parte do Senhor Jesus. Se materializou em carne com grande poder, que eu não posso nem dizer como foi esse grande poder. Para me buscar, para buscar essa ovelha que estava teimando. Então eu digo, irmãos, irmãs, e amigos que não aceitaram, aceitem a Cristo, pois Ele é o Senhor. É só aceitar, e os que já aceitaram, se entreguem cada vez mais. Se entreguem nas mãos do oleiro. Nós somos barro, nada mais do que isso. E como barro, se entreguem nas mãos do grande oleiro.
E quando nós estivermos prontos, amados irmãos, nós somos filhos de Deus desde já. Mas nós não temos nem ideia do que é isso. Quando nós, vasos para a honra, estivermos prontos, seremos colocados na casa do Senhor. Honraremos o Criador eternamente, simplesmente porque Ele merece toda a honra, por tudo que Ele fez por nós. Então, o irmão ou a irmã que está com dificuldades, porque todos estão sofrendo, para diminuir o sofrimento, clama. Como ensina Jeremias 18, desçam à casa do oleiro. Desçam na presença do grande oleiro, que é o nosso Deus e nosso Pai. E conforme diz Jeremias 18, versículo 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desçam à casa do oleiro, corram para os pés do Senhor Jesus, porque é tudo o que nós precisamos, de entendimento, de entrega. A saída não é para a direita, não é para a esquerda, a saída é entender o plano do Senhor Deus, se entregar como barro nas mãos do grande oleiro, e a saída é para cima. Estando na presença do grande oleiro, o que nós vamos receber? Nós vamos receber diretamente do Senhor Deus instrução, orientação, conhecimento, entendimento da palavra. Nós vamos entendendo cada vez mais o que são os textos bíblicos que pareciam separados. João 14, versículos 14 e 15. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Todo aquele que bebe dessa água, que ouve a palavra, que coloca essa água para dentro de si, que coloca a palavra para dentro de si, todo aquele que enche o seu vaso com essa água, com a palavra de Deus, não vai ter mais sede das coisas do mundo. Vai perecer aqui, porque todos vão perecer aqui. Uns de um jeitinho amigável, no luxo, na riqueza, mas vai perecer. O pior não é o tempo que a gente está aqui. O pior é depois da morte. O que dirão perante o Senhor? O que farão aqueles vasos para a desonra? Se eles em si mesmos se encheram de desonra, se a sua própria presença ao chegarem lá será uma total desonra, tudo o que disserem no grande trono branco não vai adiantar. Ao chegarem lá já estarão condenados. João 14, 15, quem beber dessa água não terá sede mais das coisas do mundo. Esvaziará da iniquidade que havia em si e agora colocará em si mesmo essa água que Cristo oferece, que é a palavra do Pai. Não voltará mais para encher o seu vaso com a água do mundo. Não tem nada a ver com H2O, com água. Nós estamos falando da palavra do Senhor Deus. Nós estamos falando de uma simbologia, de uma mensagem, numa linguagem figurada, bonita, que mostra que nós somos vasos e temos que encher o nosso ser com a palavra do Senhor Deus, que inicialmente é como água, porque representa o vazio, a pureza, a limpeza, é a lavagem pela palavra de Deus. Isso é se deixar moldar, se deixar encher com a palavra de Deus, se esvaziar mais das coisas do mundo e se encher mais com a palavra. Então, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez tem ligação com tudo isso. A transformação da água em vinho, o Senhor, Ele ordenou que se enchessem
aqueles vasos, aquelas talhas com água. E aquela água foi transformada em vinho. A água é a palavra. O vinho é a alegria, é o fruto, é o resultado. Quando nós enchemos o nosso vaso com a palavra, que no início parece uma água, mas limpa a gente. É o jejum, que eu tenho que praticar mais. É buscar se esvaziar, eu quero isso, eu quero aquilo. É buscar se esvaziar dos medos. É buscar se esvaziar, mas não posso mais, das mágoas. De tudo que não pode mais. Se esvaziar das necessidades, dos anseios, das coisas que o mundo colocou em ti. Medo, terror, seja o que for, nós vamos morrer mesmo. É a primeira morte. Então, quando nós aceitamos esta palavra de salvação que o Cristo nos oferece, nós entendemos o que ele diz para termos paz. Vem uma paz que o mundo não compreende. Essa palavra preenche o nosso ser, enche o nosso vaso. E de forma muito semelhante no mundo espiritual, de forma idêntica, literal, como o Senhor Jesus transformou água em vinho, dentro de nós essa água que é a palavra é transformada em vinho, em alegria, em vida eterna e abundante. O vinho também simboliza o sangue de Cristo. Quando nós colocamos a palavra de Cristo dentro de nós, é como o primeiro milagre de Cristo, que encheu aquelas talhas de água, encheu as talhas com a palavra, que depois se transformou na vida de Cristo, no vinho, na alegria, na salvação, na vida eterna e abundante. Então imaginem nós sendo como aquelas talhas. Somos vasos de barro enchendo com a água, com a palavra de Cristo. Já estamos limpos pela palavra. O Cristo diz, todo aquele que lê a palavra já é considerado limpo, por mais pecador que seja, porque está buscando, porque está sendo santificado. É Ele que derrama a santificação, a santidade em nós. Pense naquelas talhas. Quando Cristo diz para encher as talhas com água, Ele está dizendo também, encham os vasos, encham a si mesmos com a água que Ele oferece. Ele disse isso para a mulher samaritana no poço de Jacó. Vamos encher cada vez mais os nossos vasos com a água, com a palavra de Cristo. E assim o que Cristo começou, Cristo termina. Ele já deu uma ordem a nosso respeito. Bons são os pensamentos do Pai a nosso respeito. Ele já deu a ordem que a palavra dele não volta para ele sem trazer os frutos que ele quer. Todo aquele que tem a palavra de Cristo dentro dele, todo aquele que crê no Senhor Jesus, tem a vida eterna, porque essa água dentro de si se transforma no sangue do Cordeiro. E assim nossas almas estão imersas, batizadas no Espírito Santo, salvas. Essa é a mensagem de salvação. A palavra dentro de nós, espiritualmente, já está consumada, já está transformada no poder do sangue do Cordeiro. Por isso somos lavados no sangue do Cordeiro, porque cremos no sacrifício vicário do Cristo Jesus. Isso é palavra de salvação. Não tomem, irmãos, portanto, a palavra do nosso Senhor como algo superficial. O primeiro milagre do Senhor transformando a água em vinho não foi apenas água nas talhas, uma festa e o melhor vinho sendo apresentado. Vejam que quando o vinho foi apresentado ao mestre-sala, que é aquele que cuida da festa, ele disse que normalmente nas festas servem o bom vinho e quando está todo mundo já depois de um tempo bebendo aquele bom vinho, servem o pior vinho no final. Mas ele diz que ali foi guardado o melhor vinho para o final. Cristo guardou o melhor para o final para nós, para o final desses dias nessa terra. Quando nós passarmos pela primeira morte, nós vamos subir como vasos para a honra.
nós seremos recebidos, glorificados, receberemos corpos novos, seremos honrados, receberemos galardões. No tribunal de Cristo conheceremos uns aos outros e como será a vida eterna. Amados irmãos, é glória sobre glória. A honra que o Senhor quer dar para nós é glória sobre glória. Por isso, honremos com exclusividade e zelo ao nosso Senhor. E para honrarmos o Senhor, temos que ler a Bíblia Sagrada com mais profundidade. Temos que ler as mensagens e estudá-las. Pensar nas mensagens a todo momento. Todo momento na vida do cristão é momento para pensar na palavra do Senhor. Ser barro nas mãos do grande oleiro é a mensagem de entrega. É o Cristo dizendo, se ele foi perseguido, ele que é nosso Senhor, nós também seremos. Se ele foi odiado, nós também seremos. Então nós lemos na palavra do nosso Deus, se deixar moldar, se entregar ao propósito do Criador, fazer o que ele pede. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 ao 25. Eu vou pulando aqui, irmãos. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Irmãos, o versículo 18 está dizendo o seguinte: vós servos, nós aqui na terra estamos na condição de servos. Somos amigos de Cristo, somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos de Cristo, somos mãe de Cristo, como Ele nos chama. Mas aqui nós estamos na condição de servos. Então sujeitai-vos com todo o temor aos senhores. Não somente aos bons. Aqueles que gostam da gente, e trata com respeito. Não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Olha o que diz aqui. Não somente aos bons e humanos, mas também aos maus e desumanos. Fica subentendido ali. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Que glória é essa? Se a gente pecando, apanhamos e sofremos. Isso não tem glória nenhuma. Pecou, apanhou mesmo, mereceu. Agora, mas se fazendo o bem e somos afligidos e sofremos sem merecer, isso é agradável ao nosso Deus. É agradável. Isso é salvação. Porque nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que mostrar a luz de Cristo. Devolver o bem sempre. Nunca pagar o mal com o mal. Quando nos fazem mal, temos que devolver o bem. Temos que devolver uma certa honra. Merecem, sim. É uma honra temporária. Muitos vão até para o inferno, mas merecem. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Entregava-se ao Pai, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Vivemos para a justiça que será feita quando o joio será separado do trigo. Daí então entenderemos que pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. Nunca mais haverá morte, nem doença, nem clamor algum.
porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O nosso Senhor Jesus Cristo é pastor e bispo do quê? Do carrão, do ouro, do nosso corpo? Não, não, é das nossas almas, porque Ele tem um reinado, o reino dos céus que Ele reservou para nós. Nós éramos desgarrados porque estávamos indo para a direita, para a esquerda, sem solução. Não se acha solução nesse mundo. Então desceu o nosso pastor e bispo para salvar as nossas almas. Mas o que tem que fazer uma alma que deseja ser salva por Cristo? Tem que seguir a Cristo. Tem que seguir o exemplo de Cristo. Tem que seguir a palavra. Romanos 13, versículos 1 ao 7 diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Olha aí, irmãos. Tanto as que foram ordenadas por Deus, como aquelas que não foram, elas vêm de Deus. Cristo na frente de Pilatos, dizendo que, olha, o poder que ele tem foi concedido de cima. Se aqui na terra nós temos que estar sujeitos a estas autoridades, as que foram ordenadas por Deus, tudo bem, vão fazer o bem para nós. E as que não foram, vieram de Deus. Com que autoridade o Satanás faz o que ele faz? Com a autoridade do Senhor Deus. O plano do Senhor Deus é passarmos por tudo isso, nos entregando nas mãos dele, nas mãos do grande oleiro. O grande oleiro está fazendo vasos para a honra eterna. Nós só vamos entender isso depois. É a santificação que ocorre aqui. Dói no corpo? Dói. A cada dia basta o seu mal, não pense no amanhã, se entregue nas mãos do grande oleiro. É a salvação da alma. É parar com mimimi. Eu falo, irmãos, sabendo. Eu sofri muito na vida, muita perseguição. Eu vi muitas vezes a presença de demônios. Eu vi eventos paranormais. Fui arrebatado para regiões demoníacas para ver o que fazem. Coisas que não posso falar por completo. Até o dia em que um anjo do Senhor veio para me corrigir. Veio para me corrigir, isso é outro testemunho. Esse mundo que parece um parquinho de diversões, a gente começa, vou fazer isso, fazer aquilo, termina na primeira morte. A palavra diz, o fim é teme a Deus, busca a face do Senhor, mais ninguém presta culto somente para o Senhor Deus, busca a face daquele que enviou o próprio Filho para te salvar. É honra sobre honra, glória sobre glória. É a maior honra que existe, glória sobre glória. E aí fica muito difícil para uns entenderem. Romanos 13, os versículos 5, 6 e 7. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. É necessário estar sujeito às coisas do mundo. Não seguir as coisas do mundo, mas sujeito. Até o dia em que, diz a palavra, nos obrigarão a negar o nosso Deus. Aí
Aquele que é de Cristo morrerá por Cristo. Mas enquanto nós pudermos viver nesse mundo, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Não há mal nenhum em honrar, em pagar tributos, em temer as tantas pessoas que comandam esse mundo. Isso é só por algum tempo. Depois, a vida eterna e abundante. E aquele que busca a face do Senhor se aprofunda nos versículos e vai lendo e relendo e entendendo. É necessário que lhe estejais sujeitos, que sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Muitas vezes nós recebemos castigo porque merecemos, mas quando não merecemos, nós continuamos sujeitos pela consciência para com o Senhor Deus, sabendo que o Criador tudo observa, sabendo que quando recebemos o mal aqui, lá em cima, estamos recebendo honras. A nossa consciência nos diz que tem um Criador que está observando. Isso é importante. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 ao 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Nosso vaso, o que entra dentro de nós, tem que ser para santificação e honra. Todas as coisas que a gente conhece, que não agrada ao Senhor Deus, mas inclui também colocar dentro de nós o desejo, o desespero pelas coisas, por querer viver mais. Tem que ser tudo se o Senhor Deus quiser. Simples assim. Tem que ser tudo conforme a vontade do nosso Senhor. Ora, a vida eterna e abundante começa aqui, mas ela se expressa na glória. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 11. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Olha aí. Nós somos tesouros, mas aqui é o começo. Nós estamos nesse corpo, irmãos. Esse corpo é formado de células, de átomos, que a Bíblia simplifica dizendo que são vasos de barro. E até a ciência diz isso. Nós somos pó, do pó ao pó voltarás. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro? As vossas almas. As almas que honram ao Pai, o Pai vai honrar estas almas como filhos. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha, então aqui nós somos como barro mesmo. Toda excelência, toda honra, toda glória é do nosso Deus. Não tem mérito nenhum em nós. Por isso que nós temos que nos entregar completamente, para que esse tempo passe o mais rápido possível. Para que venha a primeira morte logo, para que sejamos recebidos pelo Cristo nos céus. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Quem está buscando a face do Senhor não fica desanimado. Perseguidos, mas não desamparados. Irmãos, desceu um anjo para falar comigo. Abatidos, eu estou abatido, mas não destruídos. Vou ser destruído no corpo. Aqui a palavra diz, é na alma. A alma não morre, não vai ser destruída. Quem crê tem a vida eterna. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo. O que é isso? Eu não vou fazer meu corpo sofrer. Não, mas eu já sei que isso está acontecendo. É a consciência. Eu já sei que eu sofro no corpo e tudo, mas a minha alma está sendo liberta. Para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. A mortificação é cada vez mais
misericórdia. Isso é para mim também. Cada vez mais colocar menos coisas do mundo neste vaso. Vícios, desejos, filosofias do mundo que gostam muito de enviar um para o outro. Não, tem que enviar versículos, pregações, a palavra do Senhor. Tem que encher o vaso com as coisas de Deus. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Claro, se a gente está botando cada vez menos coisas do mundo e mais coisas de cima do Senhor, o mundo nos odeia. Então nós estamos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Olha aí, ó. Há um tempo para tudo. O Senhor Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo tem. E a todo momento caem os fios de cabelo e o Senhor Deus sabe. Ele sabe o tempo da tua vida. Ele quer que a palavra dele, assim como se manifestou no Filho, Ele quer que a palavra dele se manifeste em ti também. Pois Cristo é o primogênito, é o primeiro dentre muitos. Nós somos irmãos em Cristo. Não nos importa encher o nosso vaso, o nosso ser com desesperos, com temores do mundo. Nos importa cumprir a palavra, porque o tempo vai passar e nós vamos subir. Quando entendemos isso, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Temos o quê? A palavra que é o tesouro dentro de nós. Nós somos vasos de barro, carregando a palavra. Por isso somos vasos para a honra. E se nós temos realmente, se é que o Espírito de Cristo habita em nós, diz a palavra, então vai ser para que a excelência do poder de Deus seja somente o poder de Deus e não de nós. Eu quero isso, eu vou fazer isso. Não, toda a palavra dizendo, se entrega, nós somos vasos de barro. Quem tentar salvar a própria vida, perderá. Perderá. E aqui a palavra diz, perderá a vida eterna. Não tente pelo seu mérito fazer o que só Cristo faz. A tua vida ela vai durar até onde tem que durar. Se entrega nessa paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Seja um vaso nas mãos do grande oleiro. Honre, dê honra ao Pai e ao Filho, não só com palavras, mas com os vossos pensamentos. Cristo diz que é uma entrega e aquele que não se entrega está sempre com medo, com temor e tudo. Não está acreditando, não está colocando 100% da sua fé em Cristo. Não está honrando, não está reconhecendo quem é o Senhor que disse isso. É o verbo de toda a criação, nosso Salvador, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, que é o nosso Deus e nosso Pai também. Soberano, o Todo-Poderoso. Aquele que divide o zelo, a glória, o Senhor Deus diz que não divide a glória dele. Honrem ao Pai, honrem ao Filho, com exclusividade. E em sua totalidade, entrega o teu vaso, entrega o teu ser. Tudo isso aqui vai passar. Ser vaso de honra é mais simples do que parece. Só que nós enchemos as nossas almas, os nossos vasos, com as coisas do mundo. Irmãos, um anjo do Senhor desceu, veio me corrigir, me encurralou numa rua. Ninguém escapa deste Senhor, que é maravilhoso, mas Ele só pede uma coisa. O que nós que estamos em Cristo fizemos, aceitamos o Filho, e agora Ele pede uma entrega total. E a entrega é esta, é conhecer a Deus, é buscar a palavra do Senhor Deus. É buscar entender o que Ele quer de nós. O que eu coloquei nesta pregação é apenas uma parte. Busquem cada vez mais na Bíblia Sagrada o alento, o consolo deste Deus que quer nos dar
e já nos deu, diz a palavra, todo aquele que crê tem a vida eterna. Já nos deu o reino dos céus. Aprove ao Pai dar-nos o reino dos céus. Por isso o Filho diz para nós que não nos preocupemos, que somos pequeninos, se entregue nas mãos do grande oleiro. É simples. E nós tentamos seguir o formato antigo do mundo e acabamos complicando. Nós não podemos ser santos. É Cristo quem derrama da sua santidade para dentro de nós. O que nos impede é tão somente a nossa própria vontade. É tão somente o nosso velho modo de ser. É tão somente o maligno querendo derramar de sua imundícia para dentro de nossas almas, para dentro de nossos vasos que estavam cheios da imundícia do mundo. Agora dói, nós temos que esvaziar, abandonar tudo isso, para encher esses vasos com a palavra e com a presença do nosso Criador. De forma alguma a gente pode se considerar inocentes, não adianta. Perante o nosso Senhor, todos são culpados. Todos vão para o lago de fogo, exceto aqueles que aceitaram o Filho. Perante o nosso Senhor, aqueles que aceitaram o Filho, todos são santos. Ninguém é melhor do que ninguém. Até hoje nós tivemos parte com o pecado. Muitos de nós. E aqueles que aceitaram a Cristo, cada vez mais, têm que esvaziar os seus vasos, não ter mais parte com o pecado. Em maior ou menor grau, nós ainda sentimos prazer pelo pecado. Temos que fugir do pecado, porque a nossa natureza pecaminosa ainda está lá e será extinta somente quando completar o nascimento da água e do Espírito, na glória. Cristo diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. João 15, versículos 13 e 4. Estando em Cristo, nós recebemos a vida eterna e abundante. É fruto sobre fruto, honra sobre honra, glória sobre glória. Quando o Senhor diz para não temermos, nós temos que entender que esse é o Deus maravilhoso que veio nos buscar. Não é o contrário, nós jamais poderíamos subir para nos encontrar com esse Deus maravilhoso. Esse Deus é tão maravilhoso e perfeito que em sua plenitude, ele tem que ser pleno também em amor. Por isso, enviou o próprio Filho para nos salvar. E o Filho é o verbo de toda a criação. Não existe poder maior. E é um poder tão grande que teve que ser grande também em amor. É o Deus que aparece em João 8, versículos 10 e 11, com este comportamento. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Misericórdia, irmãos. É o Deus que se agacha para falar com uma mulher pecadora e perdoa. E ela disse: ninguém, Senhor. Ela surpresa, né? E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É o Deus maravilhoso que veio a nós não para pisar. Ele sabe que a gente encheu as nossas almas, os nossos vasos de imundícia. Ele sabe que éramos pecadores. Ele sabe. Então ele vem e nos ensina: agora esvazia. Agora enche com a minha palavra, que é a minha água viva, que vai se transformar no vinho, meu próprio sangue, que vai te cobrir, te santificar e te levar para a vida eterna.
É isso que Cristo faz. Porque nós lemos uma passagem do Senhor conversando com uma mulher adúltera, mas todos nós éramos adúlteros em todos os sentidos. Pecado é pecado. Nós adulteramos o modo perfeito de viver para satisfazer a vontade do mundo. O que o Senhor Deus fez, enviou o próprio Filho para dizer, olha, Ele é o Criador. Ele nos criou, Ele sabe o que é bom para nós, a vida perfeita nos aguarda. E Ele diz então que nós busquemos nos aperfeiçoar nele mesmo, pois Ele é perfeito. É simples assim. Vasos que eram para a desonra, agora estão sendo esvaziados, sendo preenchidos com a água viva, se transformando em vasos para honra. O grande oleiro está fazendo a sua obra, irmãos. Mas enquanto não percebemos, a gente fica assim, um sentimento de estar sem saída. Nós temos que lembrar que é isso mesmo, nós estamos na carne, a carne padece, e padecer por Cristo é honra. Estamos honrando a Cristo, estamos honrando ao Filho e ao Pai, quando permanecemos firmes e até com regozijo. A palavra diz regozijai, porque cada vez mais está próxima a nossa redenção. Entendamos o plano do nosso Deus. Não é para nos firmarmos nas coisas desse mundo. A palavra toda ensina que é para viver aqui, mas já se preparando para partir desde cedo. Há irmãos que aceitaram a Cristo desde a mais tenra idade, misericórdia. Ah, se eu tivesse feito isso. Fui aceitar o Senhor somente com 51 anos. E esses irmãos estão aguardando a Cristo a vida inteira. É uma vida de glória em glória. É a coisa mais linda e poderosa que existe. O grande oleiro está fazendo a sua obra, mas nós temos que entender que nós estamos na carne, numa carne que sofre, e nós vamos receber corpos glorificados. Não é para sempre isso aqui. Nós vivemos em um mundo caído e tenebroso, essa é a verdade. Não é a palavra do mundo, não é pregação de prosperidade. É a glória que nos foi concedida. Cristo é a glória do unigênito do Pai. Ele nos foi concedido, o Pai enviou o próprio Filho, que é a sua glória para nós. Cristo diz, eu neles e eles em mim. Cristo habita em nós, nós que cremos. Precisamos que o poder sobrenatural do Senhor Deus nos tire dessa escuridão e nos conduza à luz que é Jesus, a luz eterna. É isso que está acontecendo. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós que aceitamos a Cristo, temos o seu Espírito Santo habitando dentro de nós. Por isso temos a luz de Cristo, por isso não seremos confundidos. Por isso já saímos dessa escuridão, por isso já estamos brilhando com essa luz do Cristo, e por isso nós vemos o que os outros não veem. O quão terrível é este mundo. Isso é palavra de salvação. Isso é a vitória que o Cristo conquistou para nós. O Filho de Deus foi preparar moradas para nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 19. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Olha aí, irmãos, nem eu, como pregador, vos faço saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, contando fábulas preparadas, compostas. Não.
E nós temos como distante a Bíblia Sagrada, muitas vezes, achando que o templo da Bíblia foi aquele tempo. Não. Amados irmãos, aqui no final do versículo 16 diz: mas nós mesmos vimos a sua majestade. É testemunho daqueles irmãos. E eis-me aqui, amados, dando testemunho para vocês que a Bíblia não é Bíblia daquele tempo, é Bíblia de todos os tempos, é a palavra do Senhor. Eis-me aqui dando testemunho, creia quem quiser. Ore ao Senhor Deus e peça a revelação, para que o Senhor vos diga que estou lhes falando a verdade. Há mais ou menos 3 anos, um anjo da parte do Senhor Jesus Cristo veio a mim, desceu sobre uma grande multidão e falou comigo, mais ou menos 1 minuto. Fiquei na presença daquele anjo. Apareceu em carne. A Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, é a palavra de todos os tempos, é palavra eterna, irmãos. Nem eu faço saber o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele virá, mas nem eu faço saber, seguindo fábulas. Não venho agradar ninguém, mas que nós nos deixemos ser agradados pela verdadeira palavra, pelo amor desse Deus maravilhoso, que enviou o próprio Filho para nos salvar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 19. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. A luz de Cristo ilumina as nossas almas que estão aqui no mundo de trevas. Até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Misericórdia, irmãos! Todo aquele que crê e busca a face do Senhor e enche o seu vaso com a palavra do Senhor, se transforma em um vaso para a honra, porque vive agora para Cristo, sabe para onde vai, começa a sentir a presença do Espírito Santo. E é isso que diz aqui no versículo 19. Primeiro, nós ficamos atentos como a uma luz que ilumina em lugar escuro. Cristo está aqui iluminando a gente, nós que estamos em lugar escuro. Até que chega um momento em que não nos preocupemos mais com o mundo, se vão morrer, se não vão morrer, já deixou de ser treva. Uma pessoa assim, o dia amanheceu na alma dessa pessoa. A estrela da alva apareceu no coração dessa pessoa. A estrela é Cristo, da alva, porque é o primeiro momento da manhã. São os primeiros momentos quando aparecer, quando o cristão perceber que ele é um vaso de honra, cheio da palavra de Deus, tem a vida eterna, sabe para onde está vindo, o Espírito Santo vai começar a falar alto, vai ter esse sentimento de vitória, está consumado. Vai chorar quando tem que chorar, mas não vai se desesperar mais, vai seguir, já nem olha mais para o relógio, já vai ver que dias não passam mais, mas meses e anos passam muito rapidamente. Daqui a pouco já foi. Daqui a pouco já estaremos uns olhando para os outros, lá na glória, vivendo como anjos. Esse é vaso de honra. Não tem nada de complicado.
Complicado é a vida que o mundo colocou para nós. Ser de Cristo é tão somente aceitar esse Deus maravilhoso e deixar que o Espírito Santo te dê entendimento, e deixar que ele te puxe, e deixar que, se tu tem um tempo, lê a Bíblia. Se tem mais um tempo, pensa na palavra. Se tiver o dom, prega. Orar. Se tiver forças, ora mais. Deixar. O Senhor Deus conhece o tamanho do teu vaso, a tua capacidade, mas preencha o teu vaso, seja ele pequeno ou grande, preencha com aquilo que tu pode da palavra do Senhor. Porque todos somos iguais, aqui uns maiores do que os outros, mas em aparência. O Senhor Deus enxerga cada alma como santos, todos aqueles que aceitaram o seu Filho. Todos que chegarem na glória, será glória para todos. Todos terão a mesma capacidade lá na glória. É vida eterna e abundante. Por isso que não é por mérito, é por Cristo. Não é exigido muito. Não é exigido muito. O fardo é leve. O mundo é que colocou esse fardo pesado. Nós lemos lá em Marcos 12, versículos 41 a 44, que o Senhor Jesus estava em frente ao cofre das ofertas e observava a multidão lançando dinheiro no cofre. E muitos ricos botavam muito dinheiro ali. Mas aí vem uma pobre viúva, vocês conhecem o texto, e lança 2 pequenas moedas. E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre. Porque todos deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Irmãos, o Senhor conhece o tamanho do teu vaso. Tu pode fazer isso? Faz o que tu pode fazer. Honra o Senhor com a tua vida. Isso me faz lembrar o trabalho dos missionários, que entregam as suas vidas, abandonam suas famílias e vão em missão. Isso me faz lembrar até milionários que aceitaram o seu Jesus, e eu vi no YouTube, e estão em vida simples, usando os recursos para ajudar o semelhante. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, tem tudo, mas Ele exige honra, Ele exige reconhecimento, Ele exige zelo, exclusividade. E assim também existem irmãos milionários que honram o Senhor com as suas vidas. Não ficam mais honrando o dinheiro e a sua vida de prazeres. Amados, esta é a mensagem. Para sermos vasos de honra, esvaziemos cada vez mais os nossos vasos. Enchamos, preenchamos o nosso ser com a água viva, que é a palavra que o Cristo trouxe do Pai. Essa palavra que somente pelo poder do Cristo, pois Ele é a palavra, Ele é o verbo, somente pelo poder dEle, essa palavra, essa água que já está em nós, que já nos limpou, já está sendo transformada em vinho, já está nos lavando e nos selando, limpando os nossos pecados. É a água abundante que não para de jorrar e não para de ser transformada no sangue do Cordeiro, que espiritualmente falando nos lava de todo pecado, nos santifica, nos purifica e nos leva para a glória. Eu testifico de novo e de novo e de novo, um anjo do Senhor Deus desceu e falou comigo. Esta é a palavra do Senhor. Todo aquele que crê no Cristo Jesus tem a vida eterna. Todo aquele que se alimenta dessa palavra, enche tanto o seu vaso com esta palavra que ela começa a se transformar no vinho da alegria, no meio deste terror que é este mundo. Em todas as situações eu recebo vídeos terríveis de irmãos sendo entregues à morte, mas não desistem do Cristo Jesus. Até um irmão que aparece numa foto rindo,
mas com a corda no pescoço. E pergunto, por que ele está rindo se ele vai morrer? Porque lá naquele país não se pode levar a palavra do Senhor Jesus. Quem faz isso morre. E ele está rindo porque ele simplesmente atendeu ao chamado. Ele sabe para onde que ele vai. Irmãos, desde já, se nós enchermos mais e mais com a palavra do Senhor, as nossas almas ficarão cheias da água viva, do vinho, do sangue do Cordeiro, da alegria, da vida eterna e abundante. Quem fizer isso, quanto mais buscar a face do Senhor, mais brilha essa luz dentro de nós. Até que chega um momento que vai ser como o dia amanhecendo. Os primeiros raios de luz, a estrela da alva vai aparecer em vossos corações. Significa o Cristo aparecendo tão vivo em vossos corações. Uma luz, uma paz que o mundo não compreende, que vai ser muito mais fácil passar por tudo isso que nós temos que passar. Inicialmente, estamos atentos. Inicialmente, Cristo é percebido por cada irmão como uma luz que ilumina em lugar escuro. E, de fato, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Mas essa luz, ela vai crescendo tanto dentro daquele que busca, que mesmo aqui na terra, ela já aparece como um dia amanhecendo. E Cristo é a estrela da alva aparecendo em nossos corações, se mostrando cada vez mais presente. Como na cena em que nós vemos Cristo chamando Pedro para caminhar sobre o mar. Cristo está chamando, é o que Cristo faz agora contigo e comigo. Ele quer que o Espírito dele ilumine os vossos corações, os nossos corações, de tal forma que nós sintamos a presença dele assim, em nossos corações, como a estrela da alva, como um amanhecer já para a eternidade. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Também em Apocalipse, capítulo 5, versículos 12 e 13, lemos que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Amém. Amados irmãos, amém, amém e amém. A paz do Senhor.